Oi pessoal, bom dia. Boa tarde, né, para o pessoal do segundo ano da tarde, porque a gente dividiu os professores por semana. Cada professor entra uma semana e dá aula referente a todas as turmas, né? No meu caso, eu só tenho o segundo C, mas aí essa aula serve para todos os segundos. Então, também a gente unificou, não existe mais matemática um e matemática 2. Inclusive as provas vão ser, né, tanto para matemática, vai ser uma mesma prova para matemática um e matemática 2. Então vamos aqui. A gente vai ter aula hoje, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Nessas duas primeiras aulas eu vou só explicar a matéria e resolver alguns exercícios para quando for sexta-feira eu passar a atividade que vai servir para nota, ok? Mas seria bom também que vocês, esses exercícios que eu vou fazer hoje, vocês refaçam em casa, né? Pega uma folha em branco e tenta fazer sozinho como eu fiz, sem pescar, né? Aí, porque você só aprende praticando. Então eu faço, depois você faz sozinho. Sexta-feira eu passo só as atividades, eu resolvo mais exercícios e passo a atividade de 5 questões para vocês fazerem, para valendo nota. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio, da manhã. Então vamos aqui. Teorema de Pitágoras. Muitos de vocês já estudaram no ensino fundamental o Teorema de Pitágoras, né? Então é uma coisa assim que vocês já sabem. Vamos fazer só a revisão, ok? Então eu coloquei aqui uma breve explicação, introdução. Está aqui o triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras é só para triângulo retângulo. Como é que eu sei que um triângulo é retângulo? Quando forma um ângulo reto. Então, conhecendo aqui os lados do triângulo. Tem os dois catetos, né? E tem a hipotenusa. Esses nomes são do grego, do grego, né? Não é do latim, é do grego. Que tem seu significado próprio. Se eu não me engano, a hipotenusa significa lado alongado. Ou seja, como é que eu sei, como é que eu identifico a hipotenusa? Ele é o maior lado do triângulo. Pronto. Você tem lá três lados. O maior lado vai ser a hipotenusa. Não é obrigatório o triângulo estar aqui bonitinho. Essa é a forma mais comum que a gente vê. Deixa eu só afastar aqui para tirar esse sol. Tem um sol aqui, né? Pronto. Então é o seguinte. Então você não tem erro. Você não tem erro. O lado maior vai ser a hipotenusa. E os outros dois menores vão ser os catetos. Então, como é a fórmula de teorema de Pitágoras? Pitágoras foi o cara, o cientista, né, o filósofo, antigamente cientista era chamado de filósofo. Foi o filósofo que descobriu, né, descobriu não. Ninguém cria nada na natureza, pessoal. Por exemplo, o pessoal tem mania de dizer assim, quem descobriu a lei da gravidade, né? Isaac Newton. Isaac Newton, ele não criou a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre existiu, a natureza que criou. Então, o que é que os cientistas fazem? Eles simplesmente percebem essas leis, percebem na natureza essas leis. Então, a lei da gravidade já existia. Quem detectou, quem percebeu isso foi o Isaac Newton. É a mesma coisa aqui do Teorema de Pitágoras. Quem percebeu essa relação, né, entre os lados criou essa fórmula, né, foi o Pitágoras, que foi um cara um cientista, né, um matemático, filósofo, astrólogo lá da Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, né? Então essa forma aqui, as formas de matemática são eternas, porque as coisas da natureza são eternas, né? A fórmula do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então esse lado aqui, a hipotenusa, ao quadrado, ela vai ter o mesmo valor do quadrado desse cateto somado com o quadrado desse cateto. Então está aqui a fórmula. É a fórmula talvez mais famosa da matemática, porque serve para várias áreas da matemática. Então convencionou-se de chamar a hipotenusa de A, né? O B, o B e C, os outros dois catetos.
Aí alguém pode perguntar, professor, como é que eu vou saber que o B é aqui na vertical e o C é aqui na horizontal? Não interessa. Tanto faz o C ser aqui ou o B, como aqui ser o C ou o B. O que não pode errar é o lado maior ser o A, certo? Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras, o conceito, né? O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus. Está aqui, ó. Esse quadradinho, pessoal, em matemática, indica que é 90 graus, ok? E a hipotenusa, você vê, ele sempre está o oposto do ângulo de 90 graus. Se alguém esquecer, né, quem é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, quem esquecer isso, é só lembrar que é o oposto, está em frente, né, ao ângulo reto. Ângulo reto forma um L, ó. É perpendicular. Perpendicular é isso aqui, ó. É um T de cabeça para baixo. Pode ser também assim, né? O importante, ó, tanto aqui tem 90 graus como aqui tem 90 graus. Então, quando for perpendicular, forma 90 graus. Ou seja, um L. Ou um T, né? Um T. Então, formado um ângulo interno de 90 graus chamado de ângulo reto. O enunciado desse teorema, como é o enunciado? Todo teorema tem um enunciado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é só a soma dos catetos, não. É a soma dos quadrados, certo? Se eu dissesse assim, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não. Então seria assim, seria assim, B mais C ao quadrado, e não separado. Então isso aqui está errado. Isso aqui é a soma, é o quadrado da soma dos catetos. Aqui não, aqui ó, é igual à soma dos quadrados, é a soma dos quadrados, não é a soma dos catetos ao quadrado. Ok? Então vamos ter cuidado. Inclusive já tem aquelas questões de verdadeiro ou falso, cai sempre no Enem esse tipo de questão envolvendo a hipotenusa, né? Então é só se lembrar que é a soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e é oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos. Não interessa a posição de A e B. Ok? Então vamos lá. Primeiro exercício aqui, pessoal. Vou subir aqui. Pronto. Ok. Essas medidas, se um triângulo, uma primeira questão, se um triângulo retângulo apresenta 3 e 4 como medida dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Vamos desenhar aqui o triângulo, né? Pronto. Ele me deu 3 e 4 que são os catetos. Tanto faz o 3 ser aqui como aqui. Eu vou colocar aqui. 3 e 4 são as medidas dos catetos. Ele está me perguntando quem é a hipotenusa. Ele está me perguntando quem é o A. Isso aqui, pessoal, são as medidas mais famosas, o triângulo com as medidas mais famosas, porque é fácil, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Né? Então, essas duas medidas são a questão mais básica. Todo livro tem essa questão, porque é a questão mais básica assim, para quem está iniciando o Teorema de Pitágoras. Por isso que eu coloquei aqui na primeira questão. Então vamos lá. A fórmula do triângulo, a fórmula de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, está aqui. Então, o A é o que eu quero. B ao quadrado, vamos chamar isso aqui de B, isso aqui de C. B é 3 ao quadrado. E o C ao quadrado é 4 ao quadrado. Ok? Tá meio escuro aqui, é por causa da sombra aqui da lâmpada. Mas eu acho que dá para enxergar, né? Pronto. Pessoal, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Cuidado, viu? Tem muita gente que pensa que potência é multiplicação. Aí faz assim, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Não é. É 3 vezes 3, duas vezes. O expoente indica quantas vezes os fatores vão se repetir, vão se multiplicar. Então é 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Pronto. Somando aqui, 9 mais 16 é 25. Ok? Subir aqui. Pessoal, a potência se transforma em raiz, certo? Então,
A é igual a raiz quadrada de 25. É como se esse 2 aqui, o expoente, fosse para cá. Ó. Por isso que está invisível aqui, mas está subtendido. É a raiz quadrada de 25. Se aqui fosse 3, ia ser um 3 aqui, seria a raiz cúbica de 25. Mas sempre o teorema de Pitágoras é só ao quadrado, raiz quadrada. E qual é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 25? Então quem sabe, quem faz dever de casa e já decorou a tabuada, a gente sabe que é 5. Então 5 vezes 5 é 25, que é o valor aqui da hipotenusa. Ok, pessoal? Então vamos para frente. Tem aqui mais 1, 2, 3, 4. 4 questõezinhas para a gente brincar de Pitágoras. Não é legal? Deixa eu ver aqui em quantos minutos já está. 11 minutos, mas tudo bem. A gente vai fazer, para não ser cansativo, a gente vai fazer, eu acho que 30 minutos dá, né? Vamos lá, determine, tirar o sol aqui, determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo. Ou seja, ele não está mais me pedindo a hipotenusa, ele está pedindo o cateto. Mas com a mesma fórmula eu vou descobrir. Cuja hipotenusa, ele está me dando a hipotenusa, é 20. E o outro cateto é 16. Pessoal, é sempre bom desenhar. Todo mundo sabe desenhar um triângulo, né? Quem não souber, treina aí, ou então faz com a régua, certo? Eu nunca gostei de régua. Tá aqui, ó. O ângulo reto. Quem é a hipotenusa? É 20. 20. Um dos catetos é 16. Vou colocar aqui. P, aqui o A, o B e o outro é C, que é 16. Ok? Pronto. Usando a fórmula, sempre, pessoal, coloque a fórmula, escreva a fórmula, mesmo que você já tem certeza que sabe. Mas com o tempo você vai tendo tantas fórmulas que aí você pode embaralhar. Então sempre, para fixar na memória, você escreva antes do exercício a fórmula, que aí você não se perde. A hipotenusa, 20 ao quadrado. O B é o que eu vou descobrir. E o C é 16. 16 ao quadrado. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, quando vocês tiverem dessas aulas, vocês podem me perguntar no mural, lá do Classroom. Certo? Porque lá eu vou ter acesso às dúvidas. E a sua dúvida pode... Não me pergunte no individual, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. Então você pode me perguntar lá no mural, certo? E eu respondo lá no mural mesmo e tirar a dúvida de todo mundo. Beleza? Mas eu acho que o teorema de Pitágoras não tem muita dúvida não. Mas se tiver, já sabe. Pronto, pessoal. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Vamos fazer aqui. Dá para ver aí, né? Vamos fazer aqui. 20 vezes 20. Ó, tem uma maneira bem fácil de fazer a multiplicação. É só pegar aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. E coloca os dois zeros, que dá 400. Mas vamos fazer aqui devagarzinho. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 2 é 4. Então aqui é 400. B ao quadrado repete. E 16 vezes 16. 6 vezes 6 é 36. Vai 3. 6 vezes 1 é 6. Mais 3 é 9. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 1 é 1. 6. 9 mais 6 é 15. Vai 1. 2. Pronto. 256. Ok? Pronto, pessoal. Aqui tem uma equação do primeiro grau. Que aí você vai colocar pro outro, aliás, segundo grau, né? Você vai colocar pro outro lado, né? Separar quem tem letra e quem não for letra, né? Então aqui 400, eu vou puxar o 256, que ele está aqui positivo, ele vai negativo pro outro lado. Por que, pessoal, muda o sinal? Porque o contrário da adição é a subtração, certo? Assim como o contrário da potência é a radiciação. E assim como o contrário da multiplicação é a divisão. Ok? Então eu vou deixar o B aqui. E tem gente, pessoal, que diz assim: professor, mas não era a letra tem que ficar no primeiro, antes da igualdade, no primeiro termo? Não, tanto faz. Se é uma igualdade, tanto faz ficar do lado direito ou esquerdo. Geralmente a gente coloca a letra do lado esquerdo, antes da igualdade. Mas tanto faz. É uma igualdade, né? Então 400 menos 256. Vamos fazer a subtração aqui.
Pronto, pessoal. 6 para 10, né? É como se esse zero aqui não fosse zero, se fosse 10. 6 para 10 é 4. Como eu coloquei um aqui para formar 10, eu puxo para cá. Ó. Não é mais 5, é 6. 6 para 10, de novo, né? 6 para 10 é 4. Como eu botei um aqui para formar o 10, eu faço para cá também esse 1. Então, não é mais 2, é 3. 3 para 4 é 1. Essa subtração aqui é a forma mais direta, mais rápida de fazer, mas você pode fazer pedindo emprestado, né? Certo? Pronto, pessoal. B ao quadrado é 144. Então, a potência, o contrário da potência, é a raiz. Então, B é igual a raiz de 144. E qual é a raiz de 144? Pessoal, ou você faz pela tentativa, por exemplo, 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E até chegar em 144. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Então, 12 é a raiz de 144. Mas a forma melhor para você tirar a raiz, porque 12 vezes 12 é um número pequeno, mas imagine que fosse a raiz de 6.000 e tanto, né? Então você não ia ficar por tentativa até chegar em 6.000 e tanto. Tem uma forma de fazer que é fatoração. Vamos fazer aqui a fatoração. 144. O que é fatorar, pessoal? Você tem um número grande e você vai fatorar. Você vai saber quais são os fatores, quais são os números multiplicados que dá 144. Então vamos lá. Eu vou começar a dividir, ele parece com MMC. Eu vou começar a dividir por 2. Por que por 2? Porque a gente vai dividir só pelos números primos. Ou seja, 2, aí quando não der mais por 2, a gente vai para 3, depois o próximo número primo, 5, 7. Pessoal, alguém diz assim, mas o que são os números primos? São os números que só dividem por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, o 2, ele 2 só divide por 2 e por 1. O 3 só divide por 3 ou por 1. O 17 só divide por ele ou por 1. Ou seja, são os números primos. O 4 não é primo, porque ele divide por 2, divide por 4 e por 1. Então, não é primo. Mas vamos aqui. Começo por 2, mas eu começo por 2 porque dá para dividir por 2, porque é um número par. Se não desse, se fosse um número ímpar, eu ia para 3, para 5, entendeu? Então vamos lá. 14 por 2 é 7 e pronto. Metade de 144 é 72. Metade de 72 é 36. Metade de 36 é 18. Quem não sabe de cabeça, pessoal, vai fazendo a divisão na mão. Metade de 18 é 9. Ó, 9 é ímpar. Não divide por 2, então eu vou dividir por 3. 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. Chegando em 1, terminou a fatoração. Então esses números aqui são os fatores, por isso que chama fatoração. Esses números multiplicados tudinho dá 144. Só que eu quero a raiz quadrada. Então se eu quero a raiz quadrada, eu vou fazer a equipe de 2, raiz quadrada, né? Se fosse a raiz